Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados. É muito importante você entender esta verdade, pois sempre nós encontramos pessoas que não conseguem entender o plano da salvação, o plano de Deus para a salvação e por que o ser humano tem apenas duas escolhas, o céu ou o inferno. Então muitos julgam a Deus, é curioso, eu sempre acho isso muito curioso. As pessoas se colocarem no assento de juiz de Deus. Não é? Elas julgam a Deus e dizem, não, Deus não pode ser bom, porque como pode um Deus bom lançar as pessoas no inferno, lançar alguém no inferno? Então, naturalmente, é uma conclusão falha, uma conclusão que indica que a pessoa não conhece muito sobre Deus nem sobre a sua palavra. Por isso ela afirma tal irracionalidade. Porque não é Deus quem vai lançar as pessoas no inferno, e sim a falta de arrependimento delas. Elas recebem chance atrás de chance de se arrependerem, mas querem permanecer com Deus, mesmo fazendo o contrário que Ele pede, mesmo fazendo o que o desagrada. Aquilo que elas não aceitam elas mesmas, elas querem que Deus aceite. Ninguém aceita, por exemplo, ficar perto de uma pessoa que insiste em desagradá-la. Ninguém. Se uma pessoa te irrita, não é? Se você está em um lugar, por exemplo, você está em um ônibus, e aí ali entram algumas pessoas naquele ônibus e começam a bagunçar do seu lado, começam a fazer barulho, fazer bagunça, incomodar você na sua viagem, você provavelmente vai falar para a pessoa parar de fazer aquilo, mas se for gente que vai causar confusão, você não vai nem perder tempo. Você simplesmente vai levantar do seu lugar e vai para o outro lado do ônibus. Ou vai descer. Não é? Você não vai aceitar ficar do lado daquela pessoa que está fazendo tudo para te irritar, para te agradar. A mesma coisa na sua casa. Por que as pessoas divorciam? Por que pais falam para os filhos, você não vai ficar mais aqui em casa? Se você vai se comportar desse jeito, então a porta está aberta. Vá arrumar o seu lugar para morar. Por quê? Por que o patrão não tolera o funcionário? Por que o funcionário pede as contas? É porque a pessoa não tolera o comportamento da outra. Então ela quer o quê? Separação, não é isso? Ela quer a distância. Então o ser humano é muito curioso, muito engraçado, chega a ser engraçado. Porque aquilo que ele não tolera, não aceita para ele mesmo, ele quer que Deus, na sua perfeição, tolere. Não é? Então Deus não vai lançar ninguém no inferno porque aquela pessoa pecou, mas sim porque ela não se arrependeu. E por isso Jesus veio a este mundo e o seu caminho foi preparado por João Batista, como diz o texto sagrado, dizendo que João Batista percorreu toda a terra do Jordão. Você pode ler sobre isso lá no capítulo 3 de Lucas, e versículo 3. João Batista percorreu toda a terra ao redor do Jordão, do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Deus quer perdoar, mas o perdão precisa do arrependimento. Para que a pessoa seja perdoada, ela precisa se arrepender. Então ele está sempre dando a oportunidade para a pessoa se arrepender, para que ela não precise nem colher as consequências do seu pecado e nem a pior consequência, que é a eterna separação do Pai. E diz o texto ainda a respeito do Senhor Jesus. Lá em João 3, diz assim, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. De maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, claramente, Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele já proveu a saída, que é a crença no seu Filho, quem ele sacrificou para tomar o lugar daqueles que erraram, que pecaram e que estão passíveis de juízo, de julgamento, de castigo. Mas se crerem nele, então ele se torna seu substituto e eles podem ser salvos através do arrependimento. E continua o texto dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que a pessoa é condenada pela sua descrença, pela sua falta de fé. Ela mesma se condena. Eu não creio. Então ela se condena. É como uma pessoa que, indo ao médico, e o médico diz: tome este remédio, e ela não crê no conselho do médico, não crê no remédio, sai dali dizendo: eu não vou tomar coisa nenhuma. Quem é que está condenando a pessoa? É o médico? Não, é ela. Porque ela não creu, ela não quis obedecer, ela não quis receber o remédio para a cura da sua enfermidade. Então, morreu. Vai morrer. Mas por sua própria culpa. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então quem faz o mal quer sempre ficar às escondidas, quer sempre ficar nas trevas. Odeia a luz por quê? Porque a luz mostra as suas obras e mostra quem a pessoa é. Então ela quer ficar longe da luz. Então quando a luz veio ao mundo, quer dizer, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio expondo as nossas obras más. Quando nós chegamos perto de Jesus, nós vemos quão mal nós somos. Nós vemos quão errados nós somos. O mal que está dentro da gente fica muito aparente quando a gente se aproxima de Jesus. Mas isso não é para que nós sejamos condenados, é para que nós venhamos enxergar nossa real condição, que venhamos nos arrepender, crer nele e ser salvos. Mas as pessoas preferem as trevas. Não quero saber disso. Não quero me envolver com isso, não quero gastar tempo com isso. Elas querem focar nas outras coisas, elas amam as trevas, amam o que é errado porque é o que é familiar para elas. E elas não querem ouvir nada que venha fazê-las se sentir julgadas. Você vê que você não pode falar praticamente nada hoje no mundo que as pessoas dizem que você está julgando, que você não tem empatia, que você não sente a dor das pessoas, porque elas não querem ser julgadas. O mundo propaga o seguinte: me aceite como eu sou. Não é isso? Todo mundo quer ser aceito como é. Ninguém aceita ninguém, mas quer ser aceito por todo mundo. E Deus, então, mostra na sua palavra que se a pessoa quer ser salva, ela precisa se arrepender, reconhecer os seus erros, os seus pecados. E se ela não se arrepender, então ela vai automaticamente ficar longe de Deus, porque ela quis, não porque Deus quis. A sua falta de arrependimento é que vai levá-la para o inferno. Então não é o pecado pode ser o que for. Se houver arrependimento, então a pessoa pode ser perdoada e salva, por pior que seja o seu pecado. Jesus disse que muitos conhecidos como grandes pecadores neste mundo, ladrões, prostitutas, enganadores, pessoas da pior índole, vão entrar no céu, e outros que se acham santos, que se acham já com assento garantido, lugar garantido no céu, vão ficar do lado de fora.
Ele disse isso. Por quê? Porque os pecadores que se arrependerem serão perdoados e salvos. E os que se acham justos, santos e que não precisam de arrependimento vão ficar do lado de fora porque estão confiando na sua própria justiça, na sua própria bondade. Então, meu amigo, minha amiga, não importa o que você fez, seus pecados não podem levar você ao inferno se você se arrepender. Mas se você não se arrepender, certamente eles te levarão para lá. Porque você está mostrando que é isso que você quer. Esse é o lugar que você quer. Você não quer o que é limpo, o que é santo, o que é puro, o que é perfeito, o que é certo. Você quer continuar no erro. Você quer continuar nas trevas. Então Deus vai apenas cumprir o seu desejo. Não é? Vai ser feita a sua vontade. E se você não quis fazer a dele, ele vai fazer a sua. Tá bom? Tenha entendimento sobre isso. Jesus morreu. Não foram os romanos, né, os pregos na cruz, as chicotadas, os religiosos que mataram Jesus na cruz. Eles foram apenas os executores. Mas Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Foi o meu pecado, o seu pecado que matou Jesus lá na cruz. Não fosse pelos nossos pecados, ele não teria ido para a cruz. Então, se você crê nele, por que você continuaria vivendo, praticando, abrigando na sua vida aquilo que o matou, aquilo que o levou para a cruz? Quando nós cremos no Senhor Jesus e nos arrependemos, nós entendemos os meus pecados mataram Jesus. Mas eu me arrependo e os abandono para viver em comunhão com aquele que deu a vida dele para salvar a minha. Não se esqueça disso. Eu estou falando para você o projeto de salvação de Deus. Se você quiser, está aí, livre, gratuitamente. Se você não quiser, então siga a sua vida. Mas não diga que você não foi avisado. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.